Olá, gente, boa tarde. Capital ou Povo Trabalhador no ar. Hoje é sexta-feira, 21 de novembro. Já estamos batendo as portas do fim do ano, né? Com a continuação do assunto que começamos a discutir na semana passada sobre por que ruiu a União Soviética. A queda da União Soviética em 1991, no final de 1991, foi uma surpresa generalizada para o mundo. Poucas pessoas anteviam ou anteviram a queda da segunda maior potência do mundo de uma forma tão rápida e tão dramática. E a partir desse fato, teorias das mais diversas sobre as causas dessa ruína surgiram ao longo da década de 90. Basicamente, três delas podem ser destacadas. Uma que vinha da direita liberal, que dizia o seguinte: o Estado proletário é uma impossibilidade, a abolição de regras de mercado e um planejamento centralizado da economia são ineficientes e vão levar, certamente, ao colapso da economia. Ou seja, só as regras de mercado e um mercado livre e desregulado é que podem garantir a prosperidade econômica. Nós estamos vendo que isso aí é totalmente falso, né? Isso é totalmente falso. Não vamos entrar nessa discussão agora, até porque eu tenho uma dezena de vídeos falando sobre isso. Uma segunda explicação veio do campo social-democrata. Eles chegaram à conclusão que a teoria marxista estava errada em algum ponto e que, de certa forma, ela tinha traído os líderes soviéticos. Os líderes soviéticos foram traídos pela teoria marxista, que o Estado, a ditadura do proletariado, não era possível de se estabelecer e que outras formas de desenvolver o socialismo, como eles faziam, através de uma estratégia reformista, seriam necessários e que a burocracia e os métodos que eles alegavam antidemocráticos minavam o desenvolvimento do socialismo. De certa forma, essa ainda é a crítica do trotskismo também, né? De certo aspecto. Mas o que a gente viu em relação aos partidos social-democratas e mesmo os partidos socialistas europeus foi que, ao adotar essa agenda de reformismo, eles se incorporaram ao sistema, eles passaram a ser partidos da ordem. E hoje, como eu já disse no vídeo do fascismo, são imensa dificuldade de enfrentar os movimentos fascistas que surgiram na Europa e no mundo todo, depois da crise de 2008 e 2009. Uma terceira teoria, se é que a gente pode chamar de teoria, porque ela é muito fraca, é que erros pessoais levaram ao colapso da União Soviética. Esse é o que mais seduz, né? Então tem alas que dizem que quem traiu a revolução foi Stalin, porque ele implantou um sistema totalitário e burocrático que nada tinha a ver com socialismo. Essa tese, ela é falsa, nós veremos na frente, né? Outros atribuem a Khrushchev por uma abertura, uma distensão excessiva em relação ao Ocidente, que enfraqueceu a União Soviética. E o mais criticado é Gorbachev, pelas suas reformas estabanadas e num momento muito ruim de fazê-las. Bom, na pequena pesquisa que eu fiz, na modesta pesquisa que eu fiz, utilizando autores como Thomas Carey, Roger Keenan, nosso Paulo Vicentini, brasileiro da Unicamp, e o próprio Eric Hobsbawm, eles apontam para uma outra direção, uma direção muito mais interessante de se discutir, e me parece que tem
um embasamento maior. A gente falava no vídeo passado que o socialismo não é o fim da luta de classes. E, na verdade, ele pode ser o acerramento dessa luta de classes. E parece que foi o que aconteceu com a União Soviética a partir do final de 1921, início de 22, quando Lenin lança a NEP, a nova política econômica. Antes de entrar na explicação do que seria a NEP e suas consequências, vou fazer só um pequeno balanço. Os bolcheviques chegaram ao poder em 17, até sim encontraram pouca resistência. A Rússia estava em frangalhos por causa da Primeira Guerra Mundial, vivia um caos social total. O governo que assume em fevereiro de Kerensky mantém a Rússia na guerra, se alia aos liberais do Ocidente. Isso piora muito a situação. Ele sofre uma tentativa de golpe no meio do ano e acaba caindo em outubro/novembro, dependendo do calendário que você utilizar. Hoje o calendário na Rússia, na verdade na União Soviética, é um só, né, igual o nosso, mas naquela época era diferente. Então para eles era 16 de novembro, o dia em que os bolcheviques tomaram o poder. Na época que eles chegaram, isso é muito interessante, eles não tinham uma direção, eles não tinham um programa muito bem estabelecido para onde a gente vai. Tinham as teses de Abril, que Lenin escreveu, Pão, Paz e Terra, ele estava cumprindo em 18 assina Brest-Litovsk e sai da guerra. Mas não havia um programa econômico, não havia um programa social, não havia ainda um programa, a não ser em linhas gerais, para o que fazer com o problema do campo. Em 1918, a Rússia, ainda não declarada União Soviética, entra numa guerra civil, bem peculiar, porque ela envolve 14 potências estrangeiras e entra numa economia de guerra que dura até 2020-21, 3 anos essa guerra. E os bolcheviques ganham com o Trotsky no comando do Exército Vermelho. E aí encontram a Rússia ainda mais arrasada. Um desemprego brutal, fome, desorganização social, sublevações, criminalidade. E o que fazer? Bom, a Rússia, ela precisava se recapitalizar. Essa era a verdade, essa foi a conclusão que ele chegou. Muito a contragosto, ele chegou a essa conclusão. Era preciso gerar riqueza. E a forma foi liberando o comércio privado no campo e formando e permitindo formas de propriedade privada e de meios de produção no campo, para que a Rússia pudesse se recuperar da enorme crise econômica que ela vivia na época. Essa parte é muito interessante, porque a NEP ela divide as discussões do partido, como do recém-criado Partido Comunista Soviético. A gente já tinha, nessa época, a União Soviética já tinha sido formalmente criada. Numa ala que a gente vai chamar à direita, lembrando daqueles conceitos lá do vídeo passado, e uma ala à esquerda, e traçando uma linha do tempo com as figuras que representavam essas duas tendências. Mas é importante dizer que não se tratava apenas de discussões acaloradas no Politburo. Eles tinham base social. Então, por exemplo, quem defendia a NEP, como Bukharin, ele representava uma parte importante de médios a grandes proprietários do campo, assim como uma pequena burguesia urbana. Aqueles que eram contra a NEP, como Trotsky, representavam os operários, uma parcela que ainda era pequena da população soviética naquele momento.
Então, nós tínhamos aí frações ou classes já brigando pelo espaço, no poder e tentando impor os seus interesses. A NEP teve efeitos quase que imediatos no que tange a recuperação econômica da União Soviética, mas ela gerou problemas severos. Lenin, ao criá-la, e como eu disse, ao criá-la contra gosto, sempre disse que a NEP era um retrocesso necessário, ou foi dito na época, é um passo atrás para dar dois à frente, né? E ele achava que podia controlá-la. Mas antes que a coisa desandasse, e desandou, Lenin morre. Ele adoece em 23 e morre em 24. E essa discussão começa a partir de 25. Inicialmente, Lenin tinha a companhia de Stalin. Stalin muda de posição depois da morte de Lenin. E do lado oposto tinha Trotsky, que depois vai começar sua posição ao próprio Stalin, mas por outras razões. A NEP criou os gulags. Os gulags se tornaram grandes proprietários de terra e começaram a contratar os trabalhadores por salários e faziam uma certa reconstrução do capitalismo no campo. Bukharin achava que isso não era problema, que inclusive a União Soviética tinha que passar uma fase de desenvolvimento capitalista para chegar ao socialismo, só então chegar ao socialismo. Ele defendia isso abertamente. Trotsky achava, evidentemente, que isso se tratava de uma restauração capitalista e que tinha que ser combatida, tinha que ser terminada. Se junta depois a ele Stalin, que defende também essa posição, 27, 28, principalmente depois da crise das colheitas, há uma grande crise. Ela tinha fundamento climático, mas tinha fundamento econômico, porque você não tinha um planejamento. E aí vem uma outra crise de fome na União Soviética que tornou a coisa intolerável. E a NEP vai acabar. Trotsky e Stalin, eles brigam por dois projetos diferentes. Stalin queria consolidar o socialismo num país só. E Trotsky queria a exportação da revolução. Stalin chega à conclusão de que a União Soviética estava isolada, estava sob risco, que ela precisava se consolidar como Estado, um Estado poderoso, um Estado industrializado. Quando finalmente Trotsky vence, as discussões, tanto com Trotsky, quando Stalin vence, as discussões tanto com Trotsky quanto com Bukharin, ele começa o seu programa de industrialização acelerada e socialização forçada da terra. Ou seja, acabaria a propriedade privada na terra para fazer propriedades coletivizadas. Esse programa de Stalin, ele deu certo, mas ele teve um custo muito alto. Para você ter uma ideia, houve necessidade de mover contingentes imensos da população pelo território russo, pelo território soviético, e isso causou nos primeiros anos uma perda de vidas que chegou à ordem de 1 milhão. Ordem de 1 milhão, a coisa foi importante. E, associado ao planejamento centralizado da economia através dos planos quinquenais, a estratégia de Stalin, a estratégia proposta pelo grupo de Stalin, deu certo. A União Soviética se industrializou numa velocidade alucinante. Ela, em uma década, fez o que os Estados Unidos levou um século para fazer. Aquilo que era vendido, produzido no campo,
é usado como excedente para financiar essa industrialização. Já meados da década de 30, ele percebe que tem que desenvolver uma indústria bélica muito forte, aliás, um pouco antes, mas em 30 fica muito claro que a guerra era inevitável. E ela veio. E quando ela chegou, os soviéticos estavam preparados. É claro que, em meio a esses movimentos, vamos dizer que aquela atividade privada que começa na neve, no campo, e que começa a semear uma certa restauração capitalista, quando os gulags tomam as terras e se apropriam privadamente das terras, a partir da liberalização que a NEP permitiu, se torna muito restrita com Stalin. Mas num sistema socialista, sempre há atividades privadas, sempre, e em qualquer outro. O que é diferente de atividades de restauração capitalista ou de modo de produção capitalista, onde você tem a apropriação privada dos modos de produção. A comercialização de excedentes, a venda de serviços, etc., sempre foi permitido na União Soviética, sempre foi permitido em Cuba, sempre foi permitido no Vietnã. A questão é que, mantendo a propriedade dos meios de produção ou dos modos de produção estatais, isso não é nenhum problema para o socialismo. O problema é quando uma dessas frações da sociedade, uma dessas classes que surgem, começa a se apropriar privadamente dos meios de produção. E aí você começa um processo de restauração do capitalismo. Muita gente fala disso em relação à China, que é o grande mistério. Eu não vou entrar aqui nessa seara. Muita gente já fala que a China já é capitalista. Muita gente jura que a China é socialista porque tem o poder político, e não deixa de estar errado. Mas enfim, é só para exemplificar como é que é a dinâmica de contradições do socialismo que a gente viveu no século passado, de imensas contradições. Vem a Segunda Guerra, mais economia de guerra, mais perdas, e é impressionante a forma como a União Soviética se recupera, mesmo depois da ameaça que os Estados Unidos fez, porque as bombas de Hiroshima e Nagasaki, quem acredita que era necessário para ganhar a guerra tem que rever os seus conceitos, tem que dar uma lida em história. Aquilo foi uma ameaça para a União Soviética, que ela revidou em 49 porque ela fez a sua própria bomba. Apesar que a paridade mesmo de armas só foi acontecer na época do Brezhnev em 70, mas a União Soviética já tinha em 49 armas nucleares. E a União Soviética se recupera muito rapidamente do baque da Segunda Guerra Mundial. Chegam os anos 50, Stalin morre em 53 e vem um grande vácuo de poder. Stalin, com seu estilo, tinha de uma certa forma colocado em banho-maria aquela, vamos chamar assim, aquela luta de classes, de um lado camponeses e pequena burguesia, de outros operários, em banho-maria. A sociedade soviética já tinha mudado bastante na década de 50, a urbanização tinha crescido intensamente e a população do campesinato, que chegou a ser 85%, já era a minoria. Então, outras frações começaram, vamos dizer assim, a se assanhar nessa intentona de se apropriar, através do Estado, como faz todo capitalista, dos meios de produção. Nikita Khrushchev, ele faz um programa, ele entra com um programa que era o de desestalinização, ou seja, ele queria apagar da história o legado de Stalin.
E no 20º Congresso, em 1956, ele faz pesadas acusações ao ex-líder soviético. Pesadas acusações. Umas com um certo fundamento. Vamos lembrar que o expurgo matou mais ou menos, o número estimado é 800 mil pessoas. Mas quem lê o Domênico Lossurdo, Stalin, a biografia de uma lenda negra, vai perceber que lá tinha elementos para que o Stalin reagisse. Matando 800 mil pessoas? Provavelmente não, mas não era uma coisa de um tirano desmiolado, como o Khrushchev pintou, e o Khrushchev falou em milhões, ele exagerou bastante a cifra. E ele propôs uma liberalização da economia ao estilo NEP. Então vamos traçando uma linha em que liga Bukharin a Khrushchev. Essa linha vai ligar Khrushchev a Gorbachev, nós veremos. Ele abandona parcialmente o planejamento central, até porque estava ficando difícil mesmo. A economia soviética tinha expandido muito. Planejar uma economia desse tamanho demandava muita energia, muita concentração, mas era possível sim. Ele quis regionalizar essa administração, esse planejamento, para facilitar a atividade privada. E voltando, a atividade privada legalizada na União Soviética não era um grande problema. Não era um grande problema. E uma outra coisa que Khrushchev propunha era tirar o pé no acelerador da indústria de base e desenvolver a indústria de consumo, equiparar o consumo e o padrão de vida soviético ao americano, ele não disse isso, mas ele não previa investimentos em tecnologia e inovação. Isso aí você pode colocar como um erro mesmo do Khrushchev, mas não foi essa a causa, né? Não teria sido essa a causa da queda da União Soviética, como alguns alegam. Mas é um movimento equivocado que levou, sim, possibilitou, já na década de 60, no início da década de 60, o surgimento do que foi chamado da segunda economia. Era uma economia paralela e ilegal. Essa sim, era bastante perigosa porque ela não tinha como ser controlada. E ela partia de recursos do Estado e ia criando cadeias criminosas e ilegais de apropriação dos meios de produção. Inicialmente elas se concentravam na venda de bens de consumo, de artigos roubados do Estado, mas ia até serviços e combustível. Formava ali o embrião do que viria a ser, no futuro, uma parte, né, da chamada máfia russa. Máfia russa. Essa, e muitos historiadores dizem que já no final do período Brezhnev, havia nesse setor multimilionários dentro da União Soviética, através dessa segunda economia que se apropriava dos bens de produção através de mecanismos de Estado. Claro que havia corrupção envolvendo membros do partido, é evidente. E aí sim, nós tínhamos aqui, junto com a pequena burguesia, que no caso era representada por uma intelectualidade que vinha das universidades, ou seja, acadêmicos, artistas, escritores, que em uma reivindicação justa por maior liberdade, entraram numa lógica liberal. Ao invés de eles pedirem a liberdade socialista, que foi prometida em 17, eles já começavam a pedir a liberdade capitalista. E ficava. E aí vinha o germinar dessa restauração. Khrushchev
depois de muita confusão, né, inclusive com os mísseis de Cuba, etc., e com essa sua política errática, sai do poder em 64. Entra nos anos congelados de Brezhnev. Brezhnev ele retoma a centralização da economia, mas ele não mexe nas reformas de liberalização da economia que Khrushchev fez, deixa a coisa congelada. Ele não ataca a segunda economia, todo mundo sabia que ela existia, mas ele prefere não atacar, não confrontar. O que Brezhnev aparentemente queria era estabilidade. Khrushchev havia criado uma certa limite de tempo em que os membros do Politburo e mesmo membros do partido permaneciam em torno de 4 anos, então eles tinham que ser trocados a 4 anos. Brezhnev acaba com isso e faz que eu quero estabilidade para todo mundo. Quando chega no final do seu mandato, estava todo mundo velho e doente como ele, e incapaz de fazer qualquer coisa. Mas ainda assim, a União Soviética, para você ter uma ideia, entre 50 e 75, a sua produção econômica cresceu para 20% da produção industrial, chegou a 20% da produção industrial do mundo inteiro. E cresceu 9 vezes nesse período a produção industrial. A produtividade cresceu também. É claro que quando a gente vai se aproximando dos anos 80, ela vai caindo por fatores que vamos discutir na frente, mas ela continuou subindo. Mas a União Soviética chega no início dos anos 80 em crise, com a produtividade despencando. E uma crise econômica, se não uma crise econômica, mas a ameaça de uma crise econômica, porque ela saía de um PIB que era de 2 dígitos na década de 50, um crescimento de 3%. Então, evidentemente, que havia aí um problema, e um problema que precisava ser resolvido. Brezhnev finalmente morre, os 5 últimos anos eram de poucas aparições de Brezhnev. Brezhnev terminou o mandato muito velho, muito doente, e sobe Yuri Andropov. E aí vamos tecer a linha do tempo à esquerda. Então, nós temos Yuri Andropov, Molotov, Malenkov e Lenin. Essas linhas fui eu que criei, tá, gente? Mas assim, era só para exemplificar as tendências do partido. Esses aí eram a tendência à esquerda, se identificava mais com o proletariado, né? Que naquela época tinha deixado de existir, a palavra proletariado tinha deixado de existir nas comunicações formais da União Soviética por um decreto de